Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O jejum sempre foi parte, ao longo da história, somado à oração, sua irmã gêmea, de uma preparação para os moveres de Deus. Você sabe onde as maiores igrejas do mundo se estabeleceram, concentraram? Nos últimos anos, nas últimas décadas. Coreia do Sul. Eu não conheci nenhum lugar no planeta onde os crentes orassem e jejuassem, como os sul-coreanos. Em 2009 eu estava numa série de pregações no Japão, e Kelly e eu conseguimos escapar no meio de 2 semanas de agenda. Nós tiramos 2 dias, pegamos um voo, 2h30, fomos para Seul, fomos para a Coreia do Sul. Queríamos conhecer a montanha de oração da igreja do pastor Yong-cho, que era a maior igreja do mundo, chegou a ter mais de 1 milhão de membros. Nós estamos falando de uma denominação, gente, estamos falando de uma igreja. Então, para você ter uma ideia, eles tinham um prédio para 10 mil pessoas, que não dava para nada. Eles construíram uma estrutura anexa de 6 andares, onde botavam mais 10 mil por andar para assistir o culto em circuito fechado de televisão, hoje a gente chamaria de telão. E eles botavam 70 mil pessoas por culto, e tinha 7 cultos no domingo. Quanta gente eles conseguiam reunir? 490 mil. Os crentes velhos eram proibidos na igreja, para os novos poderem ir. Você consegue imaginar a logística de trânsito no dia de culto em volta da igreja? A maior parte da polícia estava lá só para mobilizar e coordenar o trânsito. Era um negócio insano. Agora, eles tinham uma montanha chamada Montanha de Oração, onde o povo assim, tirou 30 dias de férias, dava 3 dias de dízimo para Deus. Vamos lá orar e jejuar, vamos buscar Deus. Eu queria muito conhecer a Montanha de Oração. E lá fomos. Quando chega com Kelly, eu já tinha ouvido história, não acreditei, não levei muito a sério. Quando chego lá, tem placas para todo lado, advertência em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu falei, o quê? Eu, na época, o máximo que eu tinha feito era 21 dias. Eu conhecia 2 ou 3 pessoas que tinham jejuado 40. Eu olhei aquilo e falei, aqui eles têm que proibir o povo. Então, quando as pessoas me perguntam, pastor, o que o senhor quer dizer com o título do seu livro? Cultura do jejum. Eu digo, cultura do jejum é quando ele deixa de ser esporádico, ocasional, ele se torna parte de uma prática insistente, recorrente, repetitiva, massiva e coletiva que vai se alastrando. Eu nunca vi tanta gente na nossa nação jejuar como nos últimos anos. Eu nunca vi tanta gente entrar em jejuns prolongados como nos últimos anos. Eu nunca vi tanta gente fazendo jejum intermitente, jejum parcial, jejum recorrente, uma vez por semana, como estamos vendo. Porque há um movimento de Deus despertando algo que vai atrair as últimas chuvas, que por sua vez será o fator determinante para a maior colheita de almas de todos os tempos, que por sua vez será o fator determinante para que nosso Senhor regresse. A minha pergunta para você é, você quer só esperar a vinda do dia de Deus? Você quer estar só no time da expectativa? Ou você quer estar no time dos que apressam? Eu, entendendo essas verdades, eu fiz uma escolha. Falei, eu não vou ser só o time da expectativa. Uma hora ele volta. Espero que venha logo. Eu tomei a decisão, eu quero apressar. Vou pregar o evangelho, vou trabalhar, eu vou fazer tudo. Tudo que está ao alcance, tudo que a Bíblia orienta, para que essa arca esteja pronta. Mas existe algo a respeito das chuvas, que nós só vamos produzir com oração e com jejum. Eu creio que há uma convocação de Deus, para que não só a gente entenda um cenário que está se formando, né? Para que não só a gente perceba que é um Senhor o tempo todo dizendo, eis que cedo vem sem demora. O tempo todo ele olha para cada geração e diz, eu quero que vocês participem, não só na expectativa, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês jejuem, para que as coisas não precisem ser proteladas ou adiadas. Pastor, o senhor acha que ele vem na nossa geração? Eu não acho nada, eu acho que ele vem. Ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Todo mundo que inventa esse negócio de tentar datar está fora da determinação divina. O que eu quero não é tentar descobrir quando ele vem, é apressar isso. Não importa se vai ser na minha geração ou nas próximas, mas nós temos que apressar a vinda do dia de Deus. E a pergunta é, será que você entendemos o privilégio que é participar disso e
cooperar com Deus em algo tão grande, extraordinário. Um dia eu vi um cara todo metido que trabalhava num multinacional que estava em mais de 100 nações. Eu falei, grandes coisas. Eu estou envolvido no maior empreendimento do universo. Eu falei, só isso aí que você faz é nada perto do que eu faço, né? Eu e você temos o privilégio de cooperar com Deus e estabelecer o reino dele na terra. E a gente simplesmente vai olhar para isso e dizer, vamos ficar indiferente. Eu não estou dizendo que você tem que fazer os jejuns prolongados que eu estou fazendo. O que a gente tem que fazer é começar a fazer alguma coisa. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade foi uma refeição só. Ainda regada a refrigerante, porque eu achei que se não bebesse a glicose eu ia desmaiar. Tanto que assim, os fariseus esculhambaram a gente quando souberam do jejum. Uma refeição só, ainda regada a refrigerante, né? Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. Mas sabe, com o tempo eu fui descobrindo, peraí, tem gente que fica mais de uma? Tem. Dá para descobrir e fazer isso de forma inteligente? Sim, dá para fazer da forma errada. Eu já durante muito tempo eu vi muita coisa errada, não preparava para entrar no jejum, sofria desnecessário, não sabia como, né, voltar. E com o tempo você simplesmente vai desmistificando as coisas. Eu tenho uma convicção muito forte dentro de mim. E eu não quero ser o cara que corre o Brasil e o mundo falando disso e fala pouco do assunto para vocês, os da casa. Já faz 1 ano e meio da última vez que eu falei disso. Eu achei que era um bom momento da gente dar atenção. O que você pode fazer para, em vez de só esperar, você dizer para Deus, eu quero apressar o dia da vinda de Deus. Eu quero cooperar. Então existe todo um processo de santificação, de oração, de intercessão. Como eu falei, é um combo, não é uma coisa só. Então nós nem podemos achar que é só o jejum, mas nós nem podemos excluir o jejum do pacote. Eu fico pasmo quando eu vejo crentes que uma vida inteira não jejuaram, não tem plano, faz questão de aprender e ele imagina que se ele não souber, melhor ainda. Porque assim, talvez Deus não me cobre porque eu não sabia. E para vocês, são os da casa, deu ruim pro lado de vocês. Porque não vai faltar exemplo, não vai faltar ensino, não vai faltar orientação. Nós precisamos entender. E quando você vai estudar, eu amo estudar a história dos avivamentos. Não existe avivamento que não foi precedido ou pavimentado pelo mesmo caminho. Arrependimento, santificação, oração, jejum. Isso começa a criar uma movimentação no reino espiritual. As coisas começam a mudar. Sabe, eu acredito que como Elias falou, que está levantando, muita gente vai dizer, eu os cuido de abundante chuva. As chuvas estão vindo. A questão é, nós vamos só esperar que elas cheguem por si, ou nós vamos apressá-las. E você temos o privilégio de nos posicionar diante de Deus e dizer, nós vamos estar no time que vai apressar. Até porque eu acredito que o próprio Jesus, em Mateus 24, se você pegar lá dos versos 36, abre lá comigo. Mateus capítulo 24. Do verso 36 ao 44. Jesus diz, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está estabelecendo um paralelo. Qual o paralelo? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Para ser a hora em que a gente menos espera, não acho você que todo mundo vai estar percebendo, entendendo, dizer, uau, a hora está chegando. A maioria vai estar adormecida, vai estar sem percepção espiritual. Por quê? Porque diz, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Deus está dizendo que é errado comer e beber? Não. Deus está dizendo que é errado casar
e dar em casamento? Não, porque isso foi ideia dele. O problema do povo nos dias de Noé não era meramente comer e beber, casar e dar em casamento. Era valorizar tanto essa dimensão de prazer natural, que não é necessariamente pecaminoso, que eles não perceberam o que Deus estava falando, fazendo, e perderam o bonde, como diriam os antigos. Jesus diz, do jeito que foi lá, será no tempo do fim. Ele diz, vai estar muita gente entretida com comida, bebida e até aquela festinha de avivamento que Deus permitiu que os casais tenham em casa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele mostra que essa é uma área que tem que estar ativa na vida do casal cristão, casado. Vamos explicar. Ultimamente a gente tem que falar casal, casado, do jeito bíblico, que é o homem, que é a mulher, que é só com o mesmo, que não troca. Enfim, tem quase que pregar tudo de novo o que é o casamento. Mas o apóstolo Paulo diz que a única razão, ele diz, não se privem um ao outro. Está falando do momento de intimidade física. A única razão para os dois dar uma pausa nisso e dizer quando eles de comum acordo decidem se dedicar à oração. O que Paulo está dizendo? Que quando eles estão vivendo o romance, a festa, o avivamento, não pode orar? Não, ele está dizendo que aqui a oração é mediana. Mas se você quiser entrar no lugar profundo, às vezes você tem que desligar prazeres inferiores para entrar na percepção de prazeres superiores. Existe algo nos aguardando um lugar em Deus, numa dimensão, que é mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Eu lembro de um dia que eu estava numa mesa com alguns irmãos, eu tinha pregado, a turma sentou para comer, eu já estava mais de um mês em jejum, e alguém falou, pastor, vá para o hotel. Eu falei, eu já não estou comendo, eu posso pelo menos ter comunhão com vocês. Vocês vão continuar falando de Bíblia, do mover de Deus, dos testemunhos, eu quero estar junto. Ah, tudo bem. Eu lembro que uma pessoa olhou para mim e falou, que dó de você. Eu não tive coragem de responder, mas eu pensei, que dó de você, que acho que quem está perdendo sou eu. Eu só ficava olhando e dizendo, quem está perdendo é tu, achando que isso aqui é tão importante que você simplesmente não quer entrar na percepção de algo maior e mais profundo. Há uma convocação sendo feita. Estou feliz de ver uma mobilização de jejum nessa casa como nós nunca vimos antes. Mas eu vou dizer, isso é só o começo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.